Ele é investigado, senhor presidente, por peculato, lavagem de dinheiro, Caixa 2, sob suspeita de ter desviado 4 milhões de reais. Ele também é réu, presidente, por improbidade administrativa. O Brasil encontra-se imerso em um mar de corrupção, desvio de verbas, roubo e escândalos, entre outros males. Os deputados já cogitam a instauração de uma CPI para investigar a fundo esse lamaçal que o PT trouxe ao país. E o deputado Maurício Marcon expôs a extensa ficha corrida de um ministro de Lula, como uma amostra representativa da sujeira presente, enquanto Guilherme Boulos tentou defender os corruptos atacando os opositores, mas foi prontamente desmascarado. Veja. O Brasil encara nessas últimas semanas inúmeros escândalos. O governo federal está praticamente embebido em lamas, né? Ele está enlamaçado totalmente. Por quê? A lama por todos os lados nessa administração, senhor presidente. Veja só, né? Em menos de 2 semanas aí, nós tivemos aí inúmeros escândalos. A fraude do INSS. Imagine, Vossa Excelência, um monte de velhinhos, pessoas que trabalharam, pagaram sua contribuição, tendo o seu dinheiro roubado, numa cifra aí astronômica, na casa de bilhões. E parece que não se faz nada. O que nos deixa triste, senhor presidente, é saber que nós temos um ministro que cuida só da Previdência Social. E esse ministro viu tudo isso, testemunhou tudo isso, viu a Polícia Federal bater em cima disso, e esse ministro ainda faz parte do governo. Até quando o governo Lula vai manter esse tipo de profissional frente a essas pastas? Nós temos agora também, senhor presidente, um contrato que foi fechado pelo governo Lula de 328 milhões de reais, com uma empresa que também é alvo da Polícia Federal. E pasme, olha o nome dessa empresa, Esplanada Serviço. Sabe por que ela é investigada? Ela é investigada por suspeita nas fraudes em licitações. E se fechou um contrato aí, ó, na casa dos 330 milhões de reais. E aqui, senhor presidente, mais um escândalo, né? Agora, né, batendo na porta da Casa Civil do governo Lula, né, onde aí implicam até mesmo o ministro Rui Costa, onde a PF coloca ali, né, uma investigação revelando o escândalo dos respiradores lá no Nordeste. A notícia, ela dá conta da compra de respiradores chinês. E a PF revela, senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, vocês que nos ouvem pela Rádio Assembleia, pela Rádio Câmara, aqui revela que o dinheiro comprou carros, pagou conta de cartão de crédito e até mensalidade escolar. Será que esse ministro também será exonerado ou continuará no cargo? Realmente são perguntas que precisam ser respondidas. Afinal, o Brasil e o governo Lula virou o governo dos escândalos. E não sou eu que estou falando, viu? Está em todos os noticiários e periódicos que estão sendo aí divulgados no Brasil. Presidente, o que você faria se você visse na rua uma senhora de 80 anos tendo a sua bolsa levada por um meliante? Você reagiria? Você anunciaria o assalto? Ou você pegaria o assaltante e colocaria ele para cuidar da previdência de todos os brasileiros? Hoje, quero trazer a ficha, um pedacinho da ficha do nosso ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele é investigado, senhor presidente, por peculato, lavagem de dinheiro, Caixa 2, sob suspeita de ter desviado 4 milhões de reais. Ele também é réu, presidente, por improbidade administrativa. Ele também já foi demitido do governo de Dilma Rousseff, porque ele cobrava propina para regularizar ONGs, dentre outros delitos menores. Este é o ministro de Lula que cuida da Previdência Social. Quem poderia imaginar que os idosos deste país
seriam lesados por esse tipo de meliante. Mas não para por aí, senhor presidente. A imprensa noticiou que, durante o governo Lula, as entidades travestidas de sindicato, mas que na verdade são organizações criminosas compostas para roubar os velhinhos, tiveram, pasmem, 15 vezes reuniões com o governo Lula. De certo, para tratar, da divisão desse roubo feito contra os nossos aposentados. É um escárnio o que a gente vê nesse país. É uma vergonha. Idosos deixando de comprar medicamentos, de complementar a sua mesa, de comprar uma roupinha melhor, de pagar a conta de luz, de quitar a conta de água, para o dinheiro e para o bolso de marginais travestidos de sindicalistas. Dentre estes sindicatos, para surpresa de um total de 0% dos brasileiros, nós temos como dirigente o irmão do presidente Lula, que aos 83 anos, não criou sequer um pingo de empatia pelo próximo e continua participando desse sindicato que embolsou mais de 100 milhões só no sindicato dele, tirados dos aposentados. Tem gente que vota em bandido. Eu não voto. Obrigado, presidente. Mas é importante lembrar que esse esquema de desvios do INSS começou em 2019. Quem era o presidente do Brasil em 2019? Era o Lula? Não. Era Jair Bolsonaro. O Lula, quando entrou, mandou investigar. Inclusive, o presidente do INSS, ex-presidente hoje, Alessandro Stefanuto, há um ano, isso foi divulgado hoje na imprensa, fez um pedido oficial para a Polícia Federal para ter acesso à investigação para poder corrigir, resolver, e não foi dado. Então, presidente... É quadruplicou. Então, as pessoas, antes de atacar de maneira irresponsável, têm que olhar para o que fizeram quando era governo. E o que fizeram foi isso. O que fizeram foi 100 anos de sigilo, foi joias. Então, o bolsonarista não tem autoridade moral aqui para apontar o dedo de ninguém para falar sobre corrupção, presidente. Obrigado. Presidente, eu fui citado, um minuto, por gentileza. É impressionante como o pessoal gosta de defender bandido. É impressionante. É impressionante. Vejam só. O governo que disse que não ia colocar sigilo, colocou. O governo que disse que não ia colocar amigo no STF, colocou. O governo que disse que ia defender as mulheres, ia colocar como ministério, tirou todas praticamente. O governo que disse que ia defender os velhinhos, roubou os velhinhos. O governo que disse que ia defender a segurança pública, um caos, assassinatos todos os dias. O governo que disse que ia defender as queimadas, bate recorde aí com Marina Cinzas. Me diga um dos 40 ministérios que funciona no desgoverno Lula. Aí vim querer aqui falar que o roubo foi por conta de Bolsonaro. Me ajude, comandante. Olha os números, são fatos, são provas. O maior esquema de corrupção é do PT e dos seus partidos aliados. E agora, quem mais roubou os velhinhos? PT, Lula e seus aliados. Me ajude, deputado Boulos. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Presidente, tem que deixar muito claro para a população. Estão roubando os aposentados do nosso país. E esse dinheiro precisa ser reposto. Nós precisamos fazer uma investigação séria. Parabenizar aqui o Coronel Crisóstomo pela iniciativa da CPI. Nós precisamos descobrir todos os culpados. O culpado maior é esse governo que está aí. Que ano passado eu fiz essa denúncia, em junho de 2023 eu fiz essa denúncia, em 24, mostrando as denúncias de descontos indevidos que estavam acontecendo no INSS. E essa semana a investigação mostrou que o ministro Carlos Lupe sabia do que estava acontecendo e nada fez. A CGU teve que pedir apoio à Polícia Federal para acabar com a indústria dos descontos indevidos desse governo Lula. Ficou muito claro, o governo Lula roubou
e rouba os aposentados do nosso país. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, obrigado, deputado Messias, pela gentileza. Eu quero lembrar que amanhã vem 2 ministros a essa casa. Ministro Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, e ministro Carlos Lupe, da Previdência Social. Vêm os 2 ministros aqui, ou será que vão fugir da raia? Será que vão prestar contas, de fato, ao parlamento brasileiro? Porque o que nós estamos vendo hoje é uma roubalheira desenfreada do dinheiro dos aposentados, do dinheiro de quem contribuiu uma vida toda. E o Ministério da Justiça não viu. Carlos Lupe, que foi avisado há mais de um ano, nada fez. Que os 2 venham aqui realmente dar explicação para esse parlamento e não fujam da raia, porque tem muito a falar, a explicar, e principalmente não só a nós, deputados, mas depois a Justiça. É como se tivéssemos colocado uma raposa para cuidar do galinheiro. Era previsível que em algum momento isso resultaria em problemas. E é exatamente o que está acontecendo. E o pior é que quase todos já pressentiam que os escândalos de corrupção viriam à tona, mais cedo ou mais tarde. Porque estamos falando de PT. E PT é isso.